De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho de alimentação saudável pós-carnaval aqui na companhia da Maria Zilda Campanile. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciana. Obrigado vocês pelo convite, por estar aqui hoje. Muito obrigada. Bom, carnaval a gente exagera um pouquinho, as pessoas bebem um pouquinho a mais, comem de maneira, ruim aí no período e fica aquela ressaca prolongada pós-carnaval. Como é que a gente repensa, e a gente percebe isso, O Brasil começa a funcionar pós-carnaval, e os regimes, as dietas também começam no pós-carnaval, Maria? Sim, tudo começa a funcionar depois do carnaval. Não só a rotina de trabalho, o comércio, mas a rotina, o dia a dia das pessoas, a alimentação, os hábitos, os bons hábitos passam a ser seguidos depois do carnaval. O que é muito importante é as pessoas não saírem emendando esse carnaval. Porque se sai emendando final de ano, as festas de final de ano, com o carnaval, agora já vem as outras datas comemorativas. Se sair emendando tudo, a hora que vê, já passou, não aproveitou o ano, não colocou em prática aquelas metas, os projetos. Então, o importante é agora voltar ao foco, voltar a se alimentar de uma maneira adequada, voltar a ter horário, voltar a ter regras, isso é importante. E querendo ou não, se acaba gerando um desconforto com noites mal dormidas, com sono, com essa questão da alimentação que acaba sendo ruim no período. Como é que a gente retoma isso? Se fala muito da questão detox, é uma pedida para pós-carnaval? Sim, as dietas detox, é importante a gente orientar e falar sobre elas, explicar sobre o que é esse detox, porque o momento de se fazer um detox é esse, é pós-festas, é pós um período desregrado, com alimentação rica em gordura, alimentação com muito sal, com ingestão exagerada de álcool. Esse é o momento de você fazer o quê? Desintoxicar seu organismo, buscar coisas mais leves, pegar um período para retirar algumas coisas, para o seu corpo poder o quê? Eliminar os excessos e você conseguir voltar ao hábito que você estava antes. Então, esse é um ótimo momento para pegar aí de 3 a 5 dias ou de 5 a 7 dias. O detox é um período curto. Detox não se faz por tempo prolongado. É um período curto, onde a pessoa tem que ser bem regrada, bem disciplinada, para ter um resultado realmente detox, de limpar o corpo e o organismo. Perfeito. Também tem uma questão, desse período, a gente percebe por pesquisas que o brasileiro já tem se alimentado mal. No carnaval, então, a coisa extrapola. Quando se pensa em um dos itens, e é o que a Júlia coloca aqui, a gente percebe que as pessoas bebem demais no carnaval e mesmo assim tem um índice alto de desidratação. Ela pergunta por que isso acontece. Porque geralmente, principalmente em festas assim como o carnaval, as pessoas fazem o uso do álcool, da bebida alcoólica em geral, tanto a cerveja quanto um destilado, e esquecem da hidratação. Porque mesmo que você está ingerindo algo líquido, o álcool ele não vai te hidratar. Ele tem um percentual ali de álcool, mas de água, mas é um percentual muito baixo. É importantíssimo, quando se faz ingestão de bebidas alcoólicas, intercalar com a água. A água para você estar se hidratando, porque se você não consumir água intercalado, você vai ter uma desidratação. Principalmente aquelas pessoas que ficaram muito expostas ao sol, ou que então fizeram churrasco e comeram alimentos mais salgados. Aí é pior ainda. A tendência é ter uma desidratação, ficar indisposta, cansada, com muito inchaço por todo o corpo. Porque é isso mesmo, As pessoas não entendem que álcool não hidrata, na verdade ele desidrata. Com certeza. E nesse período também a gente tem a questão das pessoas que não foram participar diretamente do carnaval, mas vão, por exemplo, à praia, E aí fica lá no sol bebendo.
né? Que aí piora ainda esses casos, a gente vê nesse período mesmo a quantidade de casos de desidratação é muito grande. Sim, e não só os adultos que fazem ingestão de bebida alcoólica, mas tem que ter uma atenção com as crianças, até com os animais de estimação. A nutrição abrange tudo. Todo ser vivo precisa de uma boa nutrição. Então, assim, a gente vê muitas crianças com desidratação, com queimaduras, e aí isso abre porta, o sistema imunológico passa a ficar o quê? Muito baixo, e abre porta para outras coisas, para um resfriado, para uma virose, né, para um monte de coisa, porque a resistência vai ficando baixa, devido à má alimentação. Sem dúvida. Também tem a questão muito comum no período de intoxicações alimentares, né? Se come sem saber a procedência do alimento, ou já tem essa questão da resistência está baixa e come alimentos muito gordurosos, então também é comum no período. Muito comum, e no carnaval, como os lugares são muitas pessoas no mesmo ambiente, fica pior ainda, porque ali bactérias, doenças se proliferam muito rápido. Né? Então, se tem uma pessoa doente, ela começa a tossir, começa a ter qualquer sintoma numa multidão, a tendência é que outras pessoas também peguem, e isso acontece próximo aos locais de refeição. Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado também, mesmo nos momentos de diversão. Sem dúvida. E nem só refeição, né? Beija mais de um lá durante o bloco. Sim. E depois não sabe o que foi, por que eu fiquei doente. Sim, por que eu fiquei com dor de garganta, né? Aonde eu peguei, né? Principalmente a mucosa da boca, a saliva, é muito fácil de pegar alguma doença. Rafael aqui, né, com uma questão. Se fala muito da questão de alimentação saudável, de alimentação equilibrada, né? Pratos coloridos e etc. Aí ele pergunta, isso é a dica mesmo para um pós-carnaval, ou a gente pode turbinar, aí, como ele coloca, em alguns alimentos que vão ajudar ainda mais nessa recuperação? Então, pós-festas, o ideal, pensando no princípio do detox, que é você fazer uma limpeza no seu corpo, buscando realmente esse equilíbrio, é você então retirar o álcool, retirar o açúcar, principalmente esse açúcar adicionado, que são os doces, as bolachas, os produtos industrializados. Então, tirar isso. Tirar também o sal, então alimentos muito condimentados, muito salgados. Então, tudo que for industrializado, tirar e tentar realmente deixar a alimentação o mais saudável possível. Pensando em algo saudável, as folhas, as frutas, né, as carnes também, mas principalmente coisas leves. E uma alimentação leve é rica em folhas, frutas, principalmente frutas que tenham muita água. Então aí o prato vai ficar mais colorido, você vai ter uma alimentação bem leve, e aí a tendência é você realmente ir desinchando, transpirando mais, seu intestino voltar a funcionar normalmente, e desta maneira você ir limpando o seu organismo, né? As enzimas dos vegetais também vão ajudar na limpeza do seu corpo, na filtragem dos órgãos. Então, vale a pena buscar algo leve, colorido, saudável. Porque às vezes a gente fala colorido, as pessoas brincam, né? Os doces. Saquinho de jujuba. Isso. O colorido saudável. Tem sempre essa questão também de produtinhos da moda, né? E que aí as pessoas acabam exagerando, né? Olha, tal produto entrou na onda, vamos falar de um óleo de coco, né? Aí a pessoa usa óleo de coco para tudo, né? Ela põe em todas as refeições do dia. Sim. Ela usa de óleo de bronzeamento. Usa para tudo. Né? Então tem parece que falta um pouquinho dessa questão do limite, né? Do limite, da orientação. Os profissionais da área, os nutricionistas, os médicos, os profissionais da área da saúde principalmente, eles têm essa função da orientação. Porque as pessoas, nós temos muitas informações, nós temos acesso a muitos produtos novos, a muitas coisas,
Nós temos muitas pessoas que são influenciadoras, principalmente nas redes sociais, né? Então, uma blogueira, um artista, um famoso faz uso de um produto, indica porque deu certo para ele, mas às vezes você tem que filtrar essa informação para saber se vai dar certo para você também, ver a questão do produto, se ele realmente é de qualidade, saber a quantidade, como usar, porque tudo em excesso, tudo sem orientação, a tendência ou é fazer mal, ou você usar e não ter benefício nenhum. E é interessante uma questão, né, de saber que o produto é um coadjuvante aí, né? Porque aí às vezes você vê um artista famoso, olha, ele passa horas de academia, faz uma série de tratamentos estéticos, né? O produto é um coadjuvante. Isso, a gente tem que ser muito consciente que o resultado que as pessoas obtêm através do uso de um fitoterápico, às vezes usando algum produto natural, ele é algo que auxilia, que ajuda, mas não é só isso. Você tem que ter um bom hábito de vida, um bom estilo de vida, se alimentar de forma adequada. A alimentação é praticamente a base para tudo. Praticar atividade física. Lógico que algumas pessoas conseguem se dedicar mais a isso. Principalmente, às vezes, um famoso, né, uma blogueira, um atleta, ele consegue se dedicar mais nesse quesito. Às vezes nós que trabalhamos, que temos a vida mais corrida, a gente não consegue se dedicar tanto. Mas tem que entender que não adianta tomar algo ou buscar um produto que está em alta e não mudar outras coisas, e não passar a ter regras, não se hidratar. Né? Quando se fala especificamente dessa questão, né, do equilíbrio que a gente sempre está falando, né, uma alimentação equilibrada, uma rotina equilibrada também, também tem muito essa junção aí, né, de entender que seja qual for o produto, ele vai estar dentro de uma rotina auxiliando, só que a rotina tem que ser mantida, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Sim. Todo mundo quer o milagre. Sim, e atualmente a tendência é ir piorando, porque hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade com rotina, com regra. Às vezes por causa do estresse, que todo mundo tem uma sobrecarga muito grande de serviço, estudo, não consegue ter rotina. Então às vezes tem que no meio da semana tomar uma cervejinha, tem que no meio da semana ir num barzinho, comer, não consegue ter aquela disciplina 100%. Então todo resultado físico, de saúde, ele é consequência do teu hábito. Se você tem uma semana de segunda a sexta-feira, uma semana limpa, uma semana sem álcool, sem açúcar, se alimentando bem, se hidratando, dormindo bem, fazendo tudo com qualidade, não vai ser a sua cervejinha no sábado, no domingo, que vai influenciar. Agora, se você faz mais dias errados, mais dias de alimentação desregrada do que regrada, aí não existe ainda esse milagre. Sem dúvida. Passa pelo médico, o médico vai falar assim, o problema não é a cervejinha do sábado e do domingo, né? O problema é a cerveja da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Isso, que às vezes foi uma cerveja na quinta, uma na sexta, 3 no sábado, 5 no domingo. Aí você vai ver no mês, você fez muitos dias desregrado. Então, assim, dieta, reeducação alimentar é algo tão simples, tão fácil, só que exige disciplina. Então, a gente tem que estar sempre bem atento. E é isso, né? Às vezes a pessoa mergulha de cabeça numa dieta e fica nesse efeito, né? Faz dieta, quebra depois a rotina completamente, volta na dieta, ao invés de entrar numa reeducação alimentar e ter um pouco mais de equilíbrio, né? Sim. Eu, por experiência de consultório, eu percebo que aquelas pessoas que buscam reeducação alimentar, que buscam mudar os seus hábitos de maneira equilibrada, aos poucos, elas conseguem manter os resultados. Então, o que ela conseguiu emagrecer, o que ela mudou, o que ela adquiriu de bom, ela mantém. Agora, aquela que fez muito radical, que se privou de muita coisa, fica nesse efeito sanfona, porque não consegue sustentar toda essa postura radical por muito tempo.
Então, não é deixar de viver, deixar de ter prazer em comer algo que gosta, de passear, de se divertir. Não é deixar de ter uma vida social, mas é saber o horário, o dia, saber falar às vezes não, saber a hora de parar, se reeducar mesmo. A gente percebe a questão, por exemplo, de muitas pessoas que fazem academia, né? E que entram na rotina da marmitinha, né? Sim. Já vi pessoas, por exemplo, em festa de casamento que não comem as coisas do casamento, que abrem uma marmitinha dentro Sim. da festa, né? Entram tanto na rotina que isso fica quase, né, impossível de se quebrar, Sim. né? É algo muito comum, principalmente no mundo esportivo, que hoje em dia a rotina do atleta, as pessoas, que eu costumo dizer assim, nós seres humanos normais, estamos querendo ter a rotina de um atleta. Então, nessa a gente acaba exagerando, sendo muito pontual, muito restritivo. E pode ser que dê certo, essa postura vai gerar resultados, mas você tem que pensar assim, até quando eu vou sustentar, levar uma marmitinha no aniversário do meu amigo, levar várias, não comer nada quando eu for passear. Então acho que você tem que pensar assim, se às vezes você tem um objetivo, você quer algo com o seu corpo, você quer chegar numa meta, você tem que se esforçar para isso. Mas você tem que encontrar o bom senso, encontrar o equilíbrio, para isso não prejudicar a sua vida, para não passar a ser algo que vá ser desagradável. Né? Então, tudo tem que ter bom senso. E até o atleta tem os momentos dele de descontração. Até uma pessoa que precisa, porque no caso do atleta, não é estética. Ele não faz a dieta porque ele quer ficar com o corpo bonito, ou porque ele quer estar... Não é, o caso dele é... resultado, é desempenho, é porque ele tem que ganhar a competição, porque ele tem que ter um desempenho legal, ele está buscando a medalha, é totalmente diferente o foco. Mas até ele, que vive disso, ele tem os momentos de folga, o momento que ele vai comer um lanche, que ele vai comer um doce. Então, o importante é você saber equilibrar. Rogério perguntando, né? Essas combinações que a gente vê muito na internet dos sucos detox, né? Dessas combinações de fato ajudam ou desintoxicam o organismo de fato ou são alimentações saudáveis que ajudam o organismo a se reequilibrar? Como nós tínhamos comentado antes, algumas coisas são para auxiliar no processo do emagrecimento, dos bons hábitos. Os sucos detox, eles ajudam sim, são saudáveis, principalmente se forem feitos com as frutas ali da forma mais pura possível, mais natural. Então, das frutas, das folhas verdes principalmente, que tem muitas fibras, muitas enzimas que ajudam não só na digestão, mas também na limpeza do organismo. Então, ajuda sim, só que como tudo, tem que ter o equilíbrio, tem que ter o horário certo para tomar, a quantidade certa, porque tudo que é muito desintoxicante, né, tudo que é detox, tudo que limpa o corpo, geralmente acelera o metabolismo também. Então, um exemplo, a maioria dos sucos detox contém gengibre, contém as folhas verdes, mas tem que tomar cuidado, porque uma pessoa que tem problemas de pressão alta, hipertensão, ela pode tomar, primeiro porque é natural, só que ela tem que tomar cuidado com as quantidades, porque se isso é algo que vai estimular o corpo dela, ela não pode tomar à vontade. Então ela tem que tomar de uma forma que vai ajudar e que não vai fazer mal, só vai contribuir nesse processo. Então assim, exagerou no carnaval, comeu em excesso, comidas gordurosas, tomou refrigerante, alimentos muito industrializados, vale a pena pegar uma semana, né? Então, como eu comentei antes, de 3 a 7 dias, para colocar mais sucos, se hidratar mais, comer mais folhas, mais saladas, abusar dos bons carboidratos. Então, os carboidratos de origem vegetal. Então, comer batata, né? Principalmente a batata doce, tem um índice glicêmico super baixo. Né? A mandioca, comer os legumes, pôr carnes não gordurosas. Então, ter uma alimentação leve, tirar o que você
exagerou no final de semana, no carnaval, retirar aí durante essa semana, para você poder limpar seu corpo, se sentir mais leve, as questões gástricas voltarem a normalizar, porque nessa época do ano, principalmente quem bebe muito, passa a ter muita azia, sentir um desconforto estomacal. Então, na hora que você vê que seu organismo voltou para um equilíbrio, você voltou a se sentir bem, aí você pode voltar até a seguir o plano alimentar que você estava fazendo antes, ou voltar à sua rotina normal, né? O detox serve para isso, por um período curto, para você poder voltar ao equilíbrio do teu corpo. Uhum. Quando se pensa da questão prática aí, né, de fazer essa rotina, uma orientação sempre é interessante, né? Porque também tem aquela questão que a gente fala dos exageros e muitas vezes você vê na internet uma receita, um depoimento que parece ser responsável, mas no final não é. Não, no final não é. Algumas coisas, algumas informações que a gente tem, principalmente nas redes sociais, é uma experiência que a pessoa passou, que às vezes deu certo para ela. Não é tudo que dá certo para o outro que vai dar certo para nós. Você buscar a orientação do profissional é importante porque ele vai facilitar a tua vida. Ele vai te orientar, ele vai passar um plano alimentar específico para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com os seus horários. Ele vai facilitar essa organização da tua rotina. Às vezes, sozinho, por mais que você coma coisas saudáveis, se comer na quantidade errada, não vai dar certo. Se comer no horário errado, não vai dar certo. E às vezes se fica pegando um monte de dica, pegou uma dica no Facebook, outra no Instagram. Às vezes você acaba até excedendo calorias e às vezes ao invés de emagrecer acaba engordando, tendo um resultado contrário. Uhum. Então, a informação é importante, mas você tem que filtrar muito bem ela e conversar com o profissional, com o seu nutricionista, com o médico, para ver se realmente vale a pena aplicar. E uma dica simples é: tudo que é exagerado não está certo, né? Eu acho que essa vale para qualquer coisa. Né? Sim, o exagero é um sinal de que está dando errado. Tudo em exagero faz mal, mesmo que seja algo saudável. Então, você ser extremamente bitolado com dieta, você se exercitar em excesso, tudo tem que ter equilíbrio, né? Da mesma forma que beber muito vai fazer mal, comer coisas gordurosas, industrializadas sempre, todos os dias, também vai fazer mal. Então, a indústria, ela concentra muito os ingredientes, né? Adiciona muito açúcar, muito conservante, mas se você souber comer, se você escolher um dia da semana, se você for moderado, não vai ser isso que vai te prejudicar. O problema são os excessos. É saber comer um bombom, comer um, né? É saber ir numa pizzaria e não exagerar, comer 1, 2 pedaços. É saber tomar um refrigerante. Agora, você ser exagerado, né? Não ter parada, esse é o problema. Comer até se sentir mal é um sinal natural do corpo de que você está exagerando. Quando você está fazendo uma refeição e já começa a doer teu estômago, você vê que você já está satisfeito e continua forçando, é um sinal de que você está ultrapassando limites, você está exagerando. Então já é um sinal natural do teu corpo. Para, né? Uhum. Mas normalmente as pessoas insistem. É onde passa mal. Também tem uma questão prática aí, né, quando a gente pensa no exagero, é que muitas vezes as pessoas não leem rótulos, né, não tem esse hábito. E aí acha que não está exagerando, por exemplo, com açúcar, ou que está exagerando com sódio, com sal. Né? Olha, mas eu não coloquei sal em alimento nenhum, né? Mas aí depois vai ver no rótulo daquelas coisas que comeu e já está extrapolando. Né? Eu acho que raramente alguma pessoa resolveu ler lá, viu o valor diário de cada item e somou. Com certeza. Ao longo do dia. Isso é algo que as pessoas não têm hábito, é uma cultura ainda, nós não temos, o brasileiro não lê rótulo, isso é uma coisa que a gente precisa aprender.
pode chegar nas farmácias, nos mercados e não precisa ter vergonha, principalmente o idoso ou às vezes uma pessoa que está com dificuldade na leitura, porque as letras são pequenininhas, o rótulo é pequeno, então não ter vergonha de chegar no funcionário de uma farmácia, no funcionário de um mercado e perguntar quanto que tem de açúcar aqui, se a pessoa é diabética, quanto que tem aqui de sódio, quantas calorias tem, para você se informar. É o que você está comendo, não é bobeira. Né? Você vai consumir, é o teu corpo. Então, tem que procurar ler o rótulo, aprender a ler o rótulo. Parece ser algo super difícil, tem um monte de coisinha escrita, mas não é tão difícil assim, é fácil. Né? Saber o que é uma caloria alta, o que é uma caloria baixa. Saber que às vezes tem coisas que têm baixa caloria, mas não são nada saudáveis. Né? Porque, um exemplo, um copo de um suco de laranja. Um suco de laranja, ele tem uma caloria. Ele não é sem caloria nenhuma. Só que ele é extremamente o quê? Saudável. Ele tem fibras, tem vitamina C, tem muitas coisas. Então, você tem que pôr numa balança também isso. Mas ler o rótulo vale a pena. Sim. Você acaba descobrindo muita coisa. E outra questão que a gente sempre coloca é a questão do paladar, né? Que o paladar ele é também cultural. Sim. Né? Um exemplo que eu sempre dou é a questão da comida japonesa, né? Que há 10 anos atrás o público era restrito, né? Sim. Ninguém comia, todo mundo meio que torcia o nariz, né? E hoje virou uma rotina quase de muita gente. Então eu acho que é uma grande prova disso, né? Que sim. Experimentando, colocando alimentos diferenciados, sim. A gente muda o paladar. Sim, tudo é questão de hábito, é questão de você experimentar, de você se abrir ao novo. E o paladar ele é muito estimulado pelos excessos, pelo sabor, a gordura dá sabor, o sal dá sabor, né? Tudo que é muito cítrico estimula. Então, a comida japonesa, ela tem muitos desses estímulos, né? Ela tem o shoyu, que tem muito sal, ela tem o cream cheese, tem os molhos. Então, tudo isso foi caindo no gosto das pessoas, porque isso acabou abrindo o apetite, acabou as pessoas que às vezes não gostavam de um peixe cru, mas molha ele aqui no shoyu, passa a ser gostoso, e aí passa a conhecer o novo. Então, a gente tem que estar aberto ao novo, não só para essas coisas que são boas, né, que são dos momentos de lazer, mas também tentar um novo para o que é saudável. Então tem pessoas que não gostam de legumes, não gostam de frutas, não conseguem tomar um cafezinho sem açúcar. Gente, vamos tentar. A tentativa nunca é em vão. Então, hoje, toma um café sem açúcar, amanhã você mantém o seu normal. Vai aos pouquinhos tentando algo diferente e no final você vai ver que você vai se sentir melhor, que vai te fazer bem essa mudança. Uhum. Pensando em construir uma rotina, né? Em criar uma rotina. Quanto mais variedade, melhor, né? De alimentação, sim. Etc. Mas a questão de ser regradinho em horário de alimentação, na rotina de sono, isso também é fundamental. É fundamental. A variedade em relação a preparações diferentes ajuda muito para a pessoa não cair na mesmice, não enjoar. Uhum. Né? Principalmente hoje em dia, que ninguém consegue ficar, né, naquela mesma coisa. Então, isso vai ajudar muito, só que é importante a rotina. Antigamente, as pessoas conseguiam ter rotina e levavam isso numa boa. Hoje em dia, ninguém consegue mais. Então, fazia parte daquele princípio bobo de antigamente, né? Olha, essa roupa você vai usar só para ir na escola. Essa roupa é roupa de ir na missa e essa roupa é de passear. Todo mundo respeitava, todo mundo tinha roupa para os 3 eventos e dava super certo. Né? Hoje em dia não tem mais essa regra. Hoje em dia não tem a comida da semana e a comida do final de semana. O refrigerante você tem acesso a qualquer dia, o doce a qualquer dia. Então isso e não está acontecendo com os adultos, isso acontece desde quando a criança é um bebê ainda, né? É um bebezinho. Então vai criando essa falta de rotina e aí com o tempo vai ficando mais difícil você criar ela. Uhum. Então quanto antes, né, quem tem criança, já poder orientar, já poder falar o dia certo de comer, a quantidade certa, já ir orientando melhor, porque depois vai ficando mais difícil.
Juliana falando de uma coisa interessante também, né? Das combinações positivas e negativas de alimento, né? Que hoje também é uma coisa que se discute muito, né? De somar alimentos que se potencializam e de evitar elementos que se anulem. Sim, com certeza. Tem alguns alimentos que, se você mistura eles, além de potencializar o efeito, então às vezes algo que é termogênico. Então, a gente estava falando às vezes do gengibre, a pimenta. Se você concilia com outra coisa que também tem esse mesmo efeito, às vezes vai potencializar e um simples suco que era para limpar seu corpo vai ficar super forte, vai te acelerar, você vai se sentir mal. Ou até questões gástricas. Uma pessoa que tem uma sensibilidade estomacal, tem problemas de gastrite, úlcera, né? Se come algo muito ácido, muito estimulante, né? O que pode acontecer é piorar, a pessoa se sentir mais mal. Tem que ter equilíbrio. Perfeito. E alguns que são positivos, né? Quando a gente pensa de alimentos que têm vitamina C e outros que têm ferro, que um ajuda a fixar o outro. Sim, com certeza. Então eu falo assim, feijão é rico em ferro. Então aquele ditado popular de antigamente, após uma feijoada, chupar uma laranja. Não vai só ajudar na digestão, mas a laranja, por ter muita vitamina C, vai ajudar na fixação do ferro no organismo. Mesma coisa o cálcio, né? Mesmo que você ingira o cálcio, tome leite, coma as folhas mais verdes. Se você não tiver a vitamina D no seu organismo, não vai ajudar na fixação dele. Então, a combinação também interfere. É bem detalhado. Tudo contribui ou não contribui. Perfeito. E às vezes a gente tinha aquela questão, né, da culinária mais tradicional, que já era, né, eu acho que mesmo sem saber, já tinha uma sabedoria nisso, né? Porque você pega uma feijoada, você tem feijão, você tem couve, que é rico em ferro, e a laranja no complemento. É, né? Muito interessante. Ou até a caipirinha no complemento. Sim, é muito interessante que alguns ditos populares, algumas crendices, algumas coisas que a gente acha que é bobeira, acha que é mentira, algumas realmente são, mas tinha coisas que realmente têm um poder científico, que realmente é verdade e que dava certo, todo mundo se sentia bem, não tinha complicações. Então, às vezes, ouvir uma pessoa mais experiente vale a pena. Sem dúvida, né? E até umas coisas mais tradicionais, né? Eu estava vendo a questão da culinária kosher, que é judaica, né? Que tem todo um regramento ritual e tal. E aí eles falam disso, né? Que os estudos hoje mostram que tem, por exemplo, eles têm uma questão de não combinar dois produtos que vieram de animal, né? Então, por exemplo, a gente tem aquela coisa do cheeseburger, né? Da carne e do queijo, que na compensação do organismo acaba eliminando o outro, né? Você não retém os dois, né? Sim, você não consegue ter a absorção das duas proteínas. Os aminoácidos ali vão competir na hora de serem absorvidos, né? E aí não dá certo. Então, assim, tem algumas coisas que não tem por que a gente fazer e a gente faz, simplesmente porque é bom comer um x-tudo que tem ali a carne vermelha, a carne, o frango, o ovo, o bacon, tem tudo ali. É gostoso? É, mas pra quê, né? Qual vai ser a função aí no seu organismo, metabolicamente? Qual vai trazer alguma vantagem? Então tem que pensar também nessa questão. Tem que pensar. Antigamente as pessoas se alimentavam porque precisam se alimentar, precisam de energia e pensavam muito na questão da saúde. Muito. Hoje em dia a gente se alimenta porque é prazeroso. Eu quero tomar um sorvete, eu quero fazer assim porque eu vou me sentir bem. Então, acho que mudou muito a questão do alimento. Sem dúvida. Quero agradecer a presença aqui com a gente, deixar sempre o convite aqui para a gente falar um pouquinho mais de alimentação saudável e espero aí que as pessoas se recuperem o mais cedo possível aí do carnaval com uma alimentação de qualidade. Eu quem agradeço, Luciana. Luciana, é sempre um prazer vir aqui. Eu me sinto muito à vontade, gosto de esclarecer, tirar dúvidas sobre alimentação. E tenho certeza que se todo mundo passar a se organizar, a buscar o equilíbrio, todo mundo vai se recuperar muito bem. Muito obrigada pelo convite. Que isso. Bom, no próximo bloco eu converso com o irmão Francisco, nós vamos falar um pouquinho a respeito da campanha da fraternidade. Nós voltamos já.
Sexto bloco do Educador em Entrevista, na companhia aqui do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Bom, irmão, campanha da fraternidade desse ano, texto base já divulgado. Vamos falar um pouquinho, começando com um tema. Bom, o tema da campanha da fraternidade, para você que está nos vendo pela primeira vez, a campanha da fraternidade ela é uma campanha que ela existe no Brasil desde o início da década de 60, no século passado, quando a Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, através do seu então arcebispo, era Dom Eugênio Salles, que depois do Rio de Janeiro, as pessoas na seca, as vítimas da seca do Rio Grande do Norte. Depois, ali, algumas outras dioceses acabaram se juntando e isso foi abraçado pela CNBB. Então, hoje, é uma campanha de todo o Brasil, é uma campanha exclusiva do Brasil, não existe em outros países, que é lançada por ocasião da Quaresma. E cada ano ela escolhe um tema. Então, na década de 60, os primeiros temas foram voltados para dentro da igreja. E depois, em virtude do período de exceção que nós vivemos, final de 60, início de 70 e toda aquela movimentação social, a igreja passou a olhar para temas sociais. E desde então até hoje, a campanha da fraternidade abraçou. Em cada ano, ela aborda uma questão social. E neste ano, o lançamento sempre é feito na quarta-feira de cinzas. Houve uma infeliz coincidência. Né? Infeliz por quê? Porque o nosso tema deste ano é superação da violência. E o lema, vós sois todos irmãos, de Mateus 23:8. Mas, infelizmente, nós tivemos aí o balanço do carnaval, principalmente nas grandes cidades, citando aqui especificamente Rio de Janeiro, onde a violência foi uma coisa que até superou as manchetes em relação ao próprio carnaval, ao próprio samba, as escolas e etc. e tal. Então, nós queremos agora, nesse período quaresmal e também depois, durante todo o ano, estar refletindo sobre as causas, né, consequências, a situação geral da violência no Brasil. Só para aguçar, o texto base, que todo ano é lançado, é um livretinho, que custa R$10, simples, você encontra nas livrarias, principalmente religiosas. Ele traz várias estatísticas, vários dados e etc. Tal. E como é que ele funciona? Ele funciona em 3 partes, ver, julgar e agir. Ver significa colocar a situação atual. Depois, julgar, colocar a luz da palavra de Deus sobre a situação, para depois ir então para o agir. Então, o que nós podemos fazer juntos enquanto sociedade? Não somente o governo, mas toda a sociedade é chamada a participar desse momento para poder tentar amenizar as consequências desta violência desenfreada. O texto base traz um dado interessante. A população do Brasil, para você ter uma ideia, a população do Brasil ela não chega a 3% da população mundial. Mas, em compensação, o número de homicídios no Brasil chega à marca dos 13% dos homicídios praticados em todo o mundo. Ou seja, não existe atualmente, nem em tempos recentes, nenhuma guerra que mate mais do que a violência no Brasil. Quando nós vemos lá, uma bomba explodiu na Síria, 60 mortos, uma bomba explodiu não sei onde, 200 mortos. Mas não se explode bomba todos os dias. A guerra não mata isso todos os dias. Agora aqui no Brasil mata. Só que mata um em Batatais, mata um em Ribeirão, mata um em Franca, mata um em Araraquara, 10 em São Paulo, 20 não sei onde e tal. E aí a somatória disso tudo é que faz com que vamos chegar a esta cifra astronômica. E esses dados que estamos aqui de 2014, temos também de 2015, 2016, mas esse aqui que foi o que mais assustou, 59.627 mortes. Ou seja, vamos arredondar isso, 60 mil mortes. Esses dados são do IPEA, do Ministério do Planejamento, 60 mil mortes. É um absurdo. Qual guerra que está matando hoje 60 mil pessoas por ano? É uma Batatais morta por ano. Então, nós, da campanha, eu faço parte da equipe arquidiocesana de campanhas, estivemos ontem em Ribeirão Preto, no Palácio, numa coletiva de imprensa junto com o nosso arcebispo, para fazer o lançamento na nossa arquidiocese.
Também pudemos acompanhar ontem, pelos noticiários, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o cardeal arcebispo de Brasília, fez o lançamento na capital federal e teve desta vez, graças a Deus, a presença da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela que tem se mostrado preocupada, ela que visitou presídios, ela que visitou penitenciárias, e ela que tem mostrado uma preocupação com as respostas que o governo tem dado, que na verdade nós podemos dizer que ele não tem dado respostas. E o irmão coloca muito bem, né? No período de carnaval, as manchetes, né? Em especial do Rio de Janeiro, a violência foi mais pauta, às vezes, que o próprio carnaval, mas se a gente abrisse os jornais semanas antes, a violência também estava lá. Ela né? estava lá, mas infelizmente, quando está fora desse período, né? Quando eu falei das autoridades, eu achei uma coisa interessante, Luciano, porque o prefeito na Europa e o governador numa cidadezinha longe. Como se eles não fossem os mandatários máximos da cidade do estado. É o fim da picada, quer dizer, imagine se quando nós temos um grande evento na cidade de Batatais, o prefeito de Batatais viaja para Paris e aí estoura as coisas aqui, quer dizer, o mandatário máximo da cidade não está presente. Então, são essas coisas, por isso que eu falo, são autoridades que parece que não estão... Eles fizeram há 15 dias atrás, se não me engano, aquele pacto que lançou aquele monte de coisas e etc. Isso é tudo para inglês ver. Eu estou dizendo inglês porque são os ingleses mesmo que vão ver, né? Nós podemos ver agora, infelizmente, eu falo assim, como advogado que milita na área de direito, como milito na área social, trabalho com as vítimas da violência, como policial de quase 30 anos que trabalhei nessa área de segurança. Então agora eu me lembro, que não sei se é lenda ou se é verdade, né, quando nós tivemos uma peste, que eu nem lembro qual que foi, nos Estados Unidos, matando muita gente, e teve um presidente de província que colocou num decreto, né, fica erradicado em todo o estado da Paraíba a peste e tal. Então, é como se por uma canetada nós resolvêssemos o problema quando eu vejo o nosso ilustre presidente, né, anunciar a criação do Ministério da Segurança Pública. Aí vai acabar todos os problemas da segurança pública, né? Porque não é por aí, mas tudo bem, talvez vai ser um ministério a mais que, na verdade, eu costumo dizer, não vai ser nenhum cabide, vai ser um guarda-roupa de emprego, né? Porque para quem está loteando do jeito que está, nós imaginamos, quer dizer, que a preocupação mínima aí vai ser em relação à ponta da linha, né? Porque, na verdade, é isso que acontece. Nós temos que olhar, e o texto base traz isso com uma autoridade muito grande, a questão da cultura da violência que nós vivemos atualmente. Nós estávamos falando no bloco passado, irmão, a respeito dessa questão da cultura da violência. Isso. Né? E a gente conversava, inclusive, disso no intervalo. A cultura da violência, ela tem vários viés. Então, nós podemos pegar o primeiro deles, que infelizmente hoje existem alguns conservadores, no aspecto negativo do que seja o conservadorismo, que pregam que a culpa é da vítima. Isso é um negócio terrível. Então, a mulher foi estuprada porque ela estava com short, ela foi estuprada porque ela estava com a saia curta. O jovem foi baleado, foi morto porque ele usava droga, né? E aí você começa a ampliar isso, né? Está na cadeia porque é preto, a outra porque é prostituta. Então, quer dizer, eu pego algumas coisas das vítimas da violência para tentar justificar a violência, como se eu pudesse justificar a violência. Então, eu vou sair dizendo que tem que matar a prostituta, que tem que matar a família LGBT, que tem que matar o pobre, que tem que matar o jovem drogado. Então, quer dizer, porque aí eu vou fazendo uma higienização, entre aspas, né, contra a violência. Esse é o pior de todos que existe, em termos de cultura da violência, porque um monte de gente está abraçando essa ideia, né? Isso é cultura de violência. Uma outra questão da cultura da violência, que nós não podemos esquecer, infelizmente, as mídias sociais, principalmente esses Facebooks, WhatsApps da vida, onde as pessoas vão postando tudo que elas veem, e isso tem gerado uma onda de ódio, né? E aí então entra a questão que o texto base é fantástico, quem puder ler o texto base, sobre a questão das minorias, né? A gente fala minorias, mas na verdade às vezes até a maioria, como o caso das mulheres, mas que são consideradas minorias pela fragilidade de algumas questões. Então, por exemplo,
a violência esse ódio, na verdade, né, que se cria nas redes sociais em relação a estas minorias. Por exemplo, em relação às mulheres, em relação a LGBT, em relação aos presidiários, em relação aos negros, em relação aos índios, em relação aos jovens. Então, ou seja, o texto base ele esmiuça bem esta questão, violência contra esses tipos de minorias que são alimentadas por redes sociais. E o texto base fala uma coisa interessante também, quais são os programas televisivos de maior audiência hoje? São justamente os programas que tratam a violência. Só que eles tratam a violência não com uma preocupação no sentido de educativa, no sentido de ser algo positivo, mas sim no sentido de vender um produto, e esse produto é justamente a violência, que a partir dali, por exemplo, o que nós percebemos hoje? Quando acontece um crime, a reportagem vai fazer a matéria e, infelizmente, se houve tudo tranquilo e tal, não vai nem para o ar às vezes. Mas quando existe alguém que aparece com ideias de linchamento, com ideias de espancamento, de vingança, de invasão da delegacia e etc. tal, então isso dá ibope. Então a gente diz assim, são coisas que geram violências. Nós temos também ainda com relação à cultura da violência, alguns grupos de parlamentares que advogam algumas causas que são terríveis. Cito claramente, porque eu falo aquilo que a igreja fala no Brasil, a questão do armamento da população civil. Falar isso significa um enorme desconhecimento de causa, né? Você colocar a arma na mão das pessoas que de repente não sabem usar, você vai estar armando aqueles outros, porque vai tomar essa arma, você pode ficar tranquilo. Ou então você vai fazer um fator gerador de violência, que você para pensar quantas brigas você vê no trânsito, onde as pessoas não estão armadas e às vezes elas lançam mão de pedaço de pau, de faca, ou até de agressões com as próprias mãos, né, ou agressões físicas. E de repente, se uma pessoa dessa está armada, como alguns casos que nós conhecemos, a pessoa sai atirando, a pessoa mata por causa de uma simples briga de trânsito. Então isso é muito complicado. Quando nós falamos desta cultura, a palavra cultura significa cultivo, significa cuidado, quer dizer, seria como se cultivasse essa onda de violência. Nós não podemos esquecer, o texto base faz um capítulo todo sobre a violência como parte da história do Brasil, né? Desde da Brasil colônia, sempre houve isso. Sempre separou-se essa questão, muita gente não gosta de falar, mas nós precisamos falar. A questão de Casagrande e Senzala, né, é uma coisa muito interessante de você estar abordando a divisão em classes. Então se criou aquela mística, o branco ele é superior ao índio, o branco é superior ao negro, e aí então foi criando essas separações, essas divisões, esses segmentos, e colocando ódio entre um e outro, e isso, sem sombra de dúvida, gera violência, e nós herdamos isso. Então, o Brasil hoje é um dos, eu não digo que seja o mais, mas ele é um dos países mais perigosos para as pessoas que defendem as minorias, que lutam por direitos, que lutam por dignidade, né? Só para se terem uma ideia, no ano de 2016 nós tivemos 66 defensores de direitos humanos que foram assassinados no Brasil. Sem contar alguns que não foram lançados como assassinados porque estão desaparecidos, né? Sem contar alguns que tiveram que fazer um êxodo por causa de ameaças. Nós temos no norte do Brasil 4 bispos, não é padre, freire, irmã missionário, não, 4 bispos que estão andando com seguranças porque estão ameaçados de morte. E por que eles estão ameaçados de morte? Porque eles estão lutando contra a violência no campo, né? Principalmente no estado do Pará. Mas tem um que é do Amazonas, Dom Ascona, que teve uma infelicidade de sofrer um acidente, que a gente fica também às vezes até perguntando, né? Um boi atacou o homem, brincadeira, um negócio de doido, meio esquisito, mas eu não tenho detalhes, então a gente não pode também ficar fazendo aqui ideias que a gente não tem como provar.
Outra coisa, a ausência do Estado. A gente diz assim, onde o Estado não chega, o crime toma conta. Então, onde não chega a educação, a saúde, o lazer, a segurança pública, o que significa isso? Onde não tem lá uma escola, onde não tem lá a unidade de saúde, onde não tem lá a unidade policial, onde não tem lá o centro de lazer, etc., onde não tem essas políticas públicas que previnem essa questão da segurança, é claro que o crime toma conta. E nós temos aí os maiores exemplos nas grandes cidades, onde existem lugares que você não entra se o crime organizado não autorizar. Então, é uma coisa que a gente percebe que nós precisamos entender. Essa ausência do Estado, ela causa uma coisa assim de medo na população. A população acaba se tornando refém. Eu cito uma coisa, não tenho medo de citar, mas eu falo assim, nós precisaríamos olhar a questão no Brasil, quem pode pagar segurança privada, paga, e paga caro, e paga bem. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Quem é que está por detrás da segurança privada? E eu falo, todo mundo me conhece, a maioria das empresas de segurança privada, elas têm como proprietários agentes do Estado. E aqui está o risco. Porque quando eu tenho uma empresa que é de um agente do Estado, eu não estou dizendo que sejam todas elas, porque de repente algumas podem até não ser. Mas aí a gente fica com uma pergunta, a quem interessa o aumento da criminalidade? E aí é até interessante isso, né, irmão? Quando a gente fala de legislação no país, e esse é um ano bom, porque a gente tem um ano eleitoral. Né? Por que até agora os nossos deputados não criaram leis proibindo isso? Né? Nenhum agente do Estado pode ter empresa de segurança particular. Exatamente. E quando eu estou dizendo agente do Estado, é claro que logo na cabeça da gente, você vem o policial militar e o policial civil. Mas esse é café pequeno. Né? Mas nós temos juízes, temos promotores, nós temos deputados, nós temos grandes barões aí daqueles que deveriam estar lutando para que a segurança realmente fosse pública. Ele está lutando pela segurança privada, porque ali é o ganha-dinheiro, o ganha-pão dele. E aqui você não fica pensando só naquele que está pitando na sua rua, não. Mas você pensa nas grandes engenharias, né, engenhocas, por assim dizer, de segurança, desde alarmes, desde de outros equipamentos e câmeras e etc., circuitos integrados e etc., que são caríssimos. Né? E aí também não estou falando só das residências, não, mas dos grandes complexos comerciais, como shopping centers, etc. E tal. Se fizer, e isso o texto base traz, e é por isso que eu falo tranquilamente, porque quer queira, quer não, a gente tem também certa experiência nesse aspecto. Eu queria trazer um gancho que não está junto no texto base, mas só para a gente aproveitar que a gente está falando disso, porque isso é uma luta que desde quando eu estava na ativa nós travamos essa luta, a questão dos bicos de segurança que os policiais são obrigados a fazer em virtude das próprias circunstâncias, etc. E tal. O policial não pode morar em qualquer lugar, o policial, quer queira, quer não, ele vive 24 horas por dia de sobressalto. Nós temos aí as estatísticas no Brasil do tanto, porque o texto base traz 2 pontos. A violência praticada por policiais e a violência praticada contra policiais. Né? Então, nós temos aqui que lembrar, no estado do Rio de Janeiro, o número de mortos, policiais mortos no ano passado, ultrapassando 100, é um absurdo. Né? No estado de São Paulo também, ontem mesmo, o tenente-coronel Roberto, que estudou comigo na academia, foi assassinado por um rapagote que já tinha inúmeras passagens pela polícia e etc. Né? Então, a gente pergunta isso. Né? Então, os policiais submetidos a jornadas estafantes, desde que ele faz o seu turno, aí depois ele tem que fazer o bico, seja lá no supermercado, em qualquer tipo de empresa, etc., ou até em uma outra profissão que ele tem que fazer, e ele acaba não se recompondo, ele vai trabalhar cansado. Então, existem todas essas séries de coisas que o texto base é feliz em trazer.
o texto base fala também do acesso à justiça, que é uma coisa terrível. Tem um número que assusta a gente, o sistema penitenciário. 40% dos que estão presos não foram julgados. Então, vamos perguntar mais. Quer dizer, é uma situação, eu não estou dizendo que eles não são culpados, mas eles não foram julgados. E desses 40%, 20% sequer se apresentaram diante do juiz, no caso deles. Então, é claro que, de repente, nós estamos em Batatais, a gente pode achar que Batatais é um oásis, às vezes, né? Porque aqui, qualquer a polícia prendeu, levou, quer dizer, no outro dia o juiz está ali, o fórum está ali, o promotor e tal. Mas anda por esse Brasil afora, que a gente encontra cada coisa que nos assusta. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. 726 mil presos. O Brasil só perde para a China e Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós sabemos a fama que ele tem de prender realmente, né? E a China pelo próprio número da população. Esses dados são de 2017, publicados no dia 8 de dezembro, quer dizer, fazem 2 meses que foram publicados esses dados pelo DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Só para você ter uma ideia de como isso nos assusta, em 2014, ou seja, eram 622 mil. Em 3 anos aumentou 100 mil. E agora você para e você vai olhar o número de mandados de prisão, de ordem para prender, que não são cumpridos. Seja por falta de pessoal, seja por falta de viatura, seja também porque as pessoas estão foragidas e não são localizadas. E eu fico aqui a pensar, se nós cumpríssemos todos os mandados de prisão que estão expedidos, nós bateríamos a casa do 1 milhão, melhor dizendo, de presidiários no nosso país, que seria o caos, na verdade. Se com o número o caos que está... é um depósito de já presos, onde as pessoas que ali estão, o texto base mostra claramente isso, as pessoas que ali estão não se recuperam, muitas por culpa delas mesmas, outras por culpa do próprio sistema, e é um sistema que enrolou hoje, porque se envolveu com o crime organizado. Nós não podemos ser inocentes e achar que tudo estamos no país da maravilha, não. O estado de São Paulo, por exemplo, completamente dominado, os presídios, penitenciários, todos eles pelo crime organizado. É uma coisa triste de dizer, mas é uma verdade que nós não podemos esconder. Ela pode ter um preço, mas nós temos que falar. Então, como é que você... E as pessoas parecem, Luciano, que elas esquecem que aquela pessoa que está ali, ela não vai morrer lá dentro. Alguns até morrem, mas elas vão sair. Então, quanto mais bicho ela se torna dentro do sistema, pior vai ser a hora que ela sair. E não adianta depois, a hora que ela sair, que ela comete outro crime, que ela é reincidente, etc. e tal. A semana passada, na última quinta-feira, durante a nossa pastoral ali na penitenciária, ali tem em torno de 1.500 presos, e nós estávamos na capela, onde deviam ter umas 120 pessoas. Nós perguntamos, não precisa dizer o que é, mas só levanta a mão, quem aqui é reincidente? Gente, umas 80 pessoas levantaram a mão. Isso é desanimador. Por quê? Porque se eu trato a pessoa dentro do sistema penitenciário como um bicho, ela vai sair aqui fora como bicho. Completamente revoltada por tudo que ela passou ali dentro e ela vai querer descontar na sociedade. E ela não vai ser também reinserida, ela não vai ser... Eu falo pelo trabalho que nós fazemos, de repente você se depara com uma pessoa que saiu, ficou 10 ou 15 anos preso, ela sai, ela não tem identidade, ela não tem CPF. Fala, peraí, você estava na mão do Estado e você não tem documento algum? Como é que explica isso? Quer dizer, o que aquele pessoal que está todo ali trabalhando ali dentro, que estava fazendo, que não organizou a vida da pessoa para que a hora que ela saísse, ela pudesse realmente ser reinserida? Agora, não vai ser. Porque nenhum empresário, na hora que vai fazer uma entrevista, ele pode até não falar, mas ele vai excluir aquele que passou pelo sistema penitenciário da vaga do emprego. Ele vai excluir de outros tipos de oportunidades que poderiam estar sendo oferecidas para aquelas pessoas, em virtude de todas essas circunstâncias que nós falamos aqui. Nós falávamos de violência e de religião e íamos entrar nesse tema na passagem de bloco. Irmão. Parece esquisito, né? Falar violência e religião. Mas nós, como agentes pastoral de religião, eu como ministro ordenado da igreja,
Não posso querer tapar sol com peneira, não posso querer ser hipócrita como fariseu, que Jesus tanto denunciou, para querer chegar aqui e dizer que isso não existe. Isso existe. Eu até brinco que se tivesse como encerrar esse programa de hoje com o samba enredo da Beija-Flor ou da Tuiuti, porque eles falam muito de todo tipo de violência, mas de segregação e etc. e tal. E ele toca nesse ponto, porque quando eu falo a religião, ela deveria ser o elemento de coesão para constituir instrumento de promoção de justiça, de promoção de paz, né? Contudo, o que nós temos visto nos últimos anos é que a religião ela tem gerado um desrespeito justamente à liberdade religiosa. Justamente aquilo que eu prego, aquilo que eu clamo para mim, eu nego para os outros, né? Quer seja porque de repente me julgo maioria, quer seja porque julgo que sou dono da verdade, que estou. Então isso faz com que eu não respeite as outras manifestações. E o texto base é da Igreja Católica Apostólica Romana, que é onde nós vemos que tem grupos que travam verdadeiros embates em relação a isso, mas nós podemos dizer, nós temos a nossa fé, vivemos a nossa crença, pregamos esse evangelho, que é esse evangelho da paz, que é esse evangelho cujo lema da campanha da fraternidade vem lá, Mateus 23, 8, vós sois todos irmãos. E aí eu pergunto, né, quando eu falei do samba enredo, eu pergunto, por que o desrespeito aos símbolos das outras religiões? Principalmente as religiões de matizes africanas. E aqui sofrem muito mais porque entra a questão do preconceito religioso e do preconceito racial, porque a maioria, como é de matiz africana, são afrodescendentes. Então, é uma revolta, é um ódio que acha que tem que matar, que tem que não sei o quê, etc. E tal. Esse desrespeito é uma coisa que nós temos que combater. Nós não podemos aceitar. Eu posso, Luciano, não concordar com alguns pontos da tua fé, mas eu sou obrigado pela minha fé a respeitar o seu ponto de vista, assim como eu quero que eles respeitem os meus. Eu não quero que ninguém entre dentro da Igreja Matriz de Santa Rita para quebrar a imagem de Santa Rita, para quebrar a imagem de Nossa Senhora. Eu quero que vocês me respeitem as minhas imagens. E eu respeito os vossos símbolos. E tenho que respeitar. Enquanto igreja, não é esse... Porque isso gera ódio, isso gera violência. E aí entra aquela história de matar em nome de Deus, o maior absurdo que nós poderíamos ter, é justamente isso. Então, as religiões, elas têm que parar e pensar qual é o seu verdadeiro papel. Né? Qual é o seu verdadeiro papel? Tem um trechinho do samba enredo que eu achei interessante, né? Trocar um pedaço de pão por um pedaço de céu. Essa frase pinçada, eu não sou especialista em samba enredo, mas essa frase pinçada me faz lembrar uma música do Padre Zezinho de décadas atrás, que ele dizia, por um pedaço de pão, já matei muito irmão. Olha só que coisa interessante, a gente parar e pensar essa crítica que foi feita. Né? Eu vi um artigo, eu não vou lembrar o autor, você com certeza sabe, que ele fez uma matéria, acho que do Estadão, se não me engano, por que a Beija-Flor não deveria ser campeã? Eu li, eu falei, eu me encantei não porque eu concordasse com o artigo, mas ele fez ver cada coisa, porque o carnaval, o que era o carnaval na ideia das escolas de samba? Era fazer com que a fantasia se tornasse realidade. É trazer aquela fantasia de ser rei, de ser não sei o que, etc. E tal. E o que nós vimos esse ano nas escolas de samba, principalmente... A realidade foi a realidade se tornar fantasia. Não, um negócio de doido, quer dizer, eu levar para dentro da avenida, e quando ele criticava justamente por causa da questão de não ter sido carnavalizado. Ele usava essa palavra. Sem dúvida. E esse ano, se a gente coloca no papel a colocação das escolas, a gente vê como essa questão está gritante. Né? Demais. Porque você coloca o 5º lugar, que foi a Mangueira, com uma crítica política, né, ao prefeito do Rio, que é religioso e tem usado, né, a religião como discurso político. Uma manifestação cultural. A Portela falando da questão dos refugiados, e aí a gente tem a violência que esses refugiados sofreram no seu país de origem e sofrem quando chegam... Só para lembrar, você estava falando de sírios, de haitianos, agora venezuelanos. Sem dúvida. 3º lugar, a Salgueiro, falando da questão das mulheres negras, porque quando a gente fala de violência, a gente tem essa questão da violência com o negro, da violência contra a mulher, então a gente tem a combinação das duas. Né? O 2º lugar, que foi o Paraíso do Tuiuti, falando da escravidão, e a Beija-Flor com essa crítica social. Então nós temos as 5 primeiras colocadas,
esfregando a realidade na nossa cara. Esfregando na nossa cara. E o artigo foi bom, porque, se você não leu, seria interessante você ler, mas ler com olhar crítico. Não, tanto é que eu estou dizendo que eu não concordei com o artigo que a Beija-Flor não devia ser. Ela foi até, ele escreveu antes, né? Mas por que eu digo? Por que você está com vergonha de ver um policial fardado ensanguentado na avenida? Por que você está com vergonha de ver o banquete que eles passaram lá, do guardanapo, né? Por quê? É a realidade nossa. A gente devia estar com vergonha desta realidade, não daquilo que a escola aproveitou e aproveitou muito bem para nos chamar a atenção. Quer dizer, acorda, Brasil, né? E a campanha da fraternidade vem logo em seguida, então, também falar disso. Eu queria ainda tocar em alguns tópicos, não dá para aprofundar muito, mas vai se falar também da violência do trânsito. Né? No Brasil, 50 mil pessoas morrem no trânsito por dia. Aliás, por ano. Só que o trânsito já não é exclusividade brasileira. Né? Inclusive, a ONU ela decretou essa década que nós estamos, né, de 2011 a 2020, né, como a década da ação pela segurança no trânsito. Por causa de tantas mortes que a gente já se sabe aonde que estão a origem. Disparado em primeiro lugar, tem diminuído, é claro, graças a Deus, mas é a bebida alcoólica e volante. Né? Depois a questão do excesso de velocidade, e aí entra, por incrível que pareça também, mas é coisa de governo, e essas duas coisas são coisa de educação, que também está na mão do governo. E a outra coisa é a questão da conservação e sinalização das pistas, que é uma coisa que provoca acidente um atrás do outro e que as pessoas não param para pensar na situação em que estão as nossas rodovias aí pelo Brasil. Quando eu falo de vítimas da violência, eu falava da violência racial, e eu quero ler aqui alguns números, só para vocês terem uma ideia. Entre 2003 e 2014, essa década, houve uma queda de 26,1% no número de homicídios contra pessoas brancas, né? Com arma de fogo, estou dizendo. E, em compensação, houve um aumento de 46,9% em relação às vítimas negras. A cada 100 mil pessoas brancas, nós temos a média de 10,6 vítimas. E enquanto as negras são 27,4. Isso tem que se fazer pensar. Né? Por quê? Em relação aos jovens, quando eu falo que vou na penitenciária que de 1.500, 1.300 tem menos de 30, aqui também as vítimas do homicídio no Brasil, elas atingem a cifra assustadora, né, de 52,63% de jovens. Né? E jovens, na sua maioria, do sexo masculino. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, que não dá para concordar. Em relação aos pobres, a pobreza, a miséria, a violência vai atuar de uma forma diferenciada na questão da desnutrição, na questão da mortalidade infantil, que a igreja tem uma contribuição aí de décadas com relação à pastoral da criança e outras ações que ela tem feito. O Brasil diminuiu bastante esta questão, mas ainda assusta um pouco esta questão. Agora, eu chego num X da questão que eu acho que é um dos pontos que a gente tem que batalhar bastante. A chamada violência silenciosa. O que é violência silenciosa? Violência doméstica. Porque a violência doméstica, e aqui ela vai entrar, a violência contra a criança, a violência contra o nascituro, que não nasceu ainda, que já levou bala perdida no crânio, já levou espancamento do pai, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra o deficiente. Eu estou falando aqui, tem gente que acha que estou brincando, vocês não queiram saber. E aí entra também a violência sexual infantil. Porque, geralmente, as vítimas, elas não denunciam. Então, essa estatística ela é falsa, embora ela apareça com números, que eu nem vou citar, porque vocês não vão ficar guardando números. Mas, primeiro, porque, geralmente, os autores desta violência são alguém que tem ascendência sobre a vítima. Pai, irmão mais velho, mãe, avô, padrasto, madrasta. Então, eles têm uma ascendência. Então, a criança fica refém, ou seja, se eu falar, vai me bater. Se eu falar, vai me espancar, vai me matar, vai me pôr para fora de casa, e etc. Então, a criança, ela fica... E também, às vezes, ela nem entende aquilo que está acontecendo em relação,
porque ela não está ainda iniciada sexualmente, ela não entende aquilo que está acontecendo ainda, mas ela passa a ter alguns comportamentos que nos chamam a atenção. Então, por isso que todos nós precisamos ficar bastante de olho nessa questão, e o texto base traz dados assustadores em relação à violência sexual contra crianças e adolescentes dentro de casa. Nós temos a questão da mulher. Para vocês terem uma ideia, um número que assusta, deixa eu ver se eu acho aqui o percentual, só para vocês entenderem o que nós devemos assustar. 70% dos agressores das mulheres são parceiros ou ex-parceiros. 70% dos agressores de mulheres. É uma coisa, assim, absurda. E também aqui nós temos, por incrível que pareça, apesar de se falar de igualdade da mulher, de independência, de conquistar o seu espaço, mas a maioria das mulheres que são vítimas de violência doméstica, ou seja, que apanham, que são espancadas dentro de casa, que são proibidas de sair, etc., elas não denunciam. E não denunciam por quê? Primeiro, por medo de outros tipos de represálias a posteriori. Segundo, muitas delas, infelizmente, porque elas pensam, eu não tenho para onde ir, eu não trabalho, eu não tenho renda suficiente, meu pai não vai me aceitar. O que é pior, a sociedade não vai me aceitar. Então, ela às vezes fica sofrendo violência para não se encontrar nessa situação. E também temos aqueles casos onde algumas mães, em nome da segurança, da educação, de alguma coisa para os filhos, elas acabam sucumbindo, elas acabam silenciando, por isso que eu falei violência silenciosa. E os outros dois tipos, esses aqui já devem ser tratados como crimes hediondos, porque o deficiente físico, não importa que tipo de deficiência, e o idoso, porque estes, tais como crianças, às vezes não tem como denunciar, porque às vezes são mudos, às vezes não falam, às vezes têm demência mental, imobilidade, uma série de outras coisas, mas que sofrem violências dentro de casa e todo tipo de violência, não somente a física. Imaginem vocês um idoso sendo privado da alimentação, do almoço. Se você fizer isso, você não vai almoçar hoje, privado de assistir alguma coisa na televisão, privado de um banho, privado da troca de uma fralda, ou o que é pior, espancado, com beliscões, com tapas e etc. E tal. Então, o texto base traz tudo isso para a gente refletir. E tem várias outras coisas, mas infelizmente é muita coisa para se falar. Então, o que a gente quer chamar a atenção é para que durante esse período deste ano, todos nós como igreja possamos refletir. Todas as pastorais são chamadas a refletir essa situação. E eu invoco o capítulo 17 do Evangelho de São João, para você que não quer discutir campanha da fraternidade dentro da igreja, para você que acha que na igreja você só tem que ficar rezando, eu invoco o capítulo 17 do Evangelho de João, para poder encerrar esta minha participação dizendo assim: Jesus, quando orou por nós de joelhos, lá no monte, ele disse: Pai, rogo por todos eles. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Então, meu irmão, você está no mundo. Então, você não pode viver como alienígena, como se essas questões todas que nós falamos aqui não te dissessem respeito. Como se dentro da tua casa não tivesse violência. Como se dentro da tua família não tivesse vítimas de violência. É hora de pensar. Perfeito, irmão. E de fato, eu acho que é essa a questão, né? Nós estamos no centro desse furacão, somos responsáveis também por isso e somos principalmente responsáveis pela solução disso. Sim, né? sem dúvida, nós somos responsáveis pela solução. E vou dizer mais, nós conversávamos no intervalo, aqui com o Luciano, nós não podemos, de repente, querer o resultado imediato, porque o que muito dificulta as chamadas políticas públicas atuais é porque elas querem um resultado imediato, e ele não vai ser imediato. Quando eu pego uma geração entre 11 e 16, 17 anos, que já está completamente envolvida com drogas, etc., as ações têm que ser outras. Mas eu não posso esquecer aqueles que estão vindo para que eles não vá pelo mesmo caminho. E aí entra o que o Luciano falava, a questão da educação. Nós discutimos aqui no intervalo, até quando eu dizia da segurança pública, a gente aplica a mesma coisa para a educação. Eu perguntava a quem interessa a segurança privada. A gente pergunta a quem interessa a segurança pública. Aliás, a educação privada. A mesma coisa, a quem interessa. Por quê? Porque quanto pior for a segurança pública, mais vantajoso economicamente vai ser a segurança privada. Quanto pior for a educação pública,
mais vantajosa vai ser a educação privada. Então a gente precisa pensar nessas coisas e pensar conjunto. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, com certeza, daqui a pouco parto, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que daqui 15, 20, 30 anos os resultados sejam outros. Perfeito. Irmão, agradeço sempre a presença extremamente construtiva aqui no programa e deixo sempre o espaço aqui à disposição. Nós aqui agradecemos mais uma vez, Luciano, sempre lembrando a todos. A campanha da fraternidade é da Igreja Católica, mas ela não é só para os católicos, ela é para todos nós. Eu faço, nesse período agora, inúmeras palestras, eu estou agora praticamente com 10 dias aí entupidos, mas se alguém quiser, não, mesmo que seja seu grupo, na escola, tal, venha falar, nós vamos falar, levamos o material que nós temos para poder discutir, seja mesa redonda, seja pregação, seja palestra, seja vídeos, que nós temos inúmeros vídeos sobre isso, sobre esses tipos de violência que nós falamos, para a gente poder estar criando essa cultura ao contrário da cultura da violência. Muito obrigado a todos. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Ficamos agora na companhia da TV Brasil.